Shalom, queridos, graça e paz, aqui é o Bispo John Kennedy e hoje estaremos meditando na carta a Filemon, versículo por versículo. Fique comigo até o final, quero trazer uma breve explanação para que você possa entender a palavra de Deus. A maior dificuldade de muitas pessoas é entenderem aquilo que lê e nós vamos estar trazendo uma breve explicação para que você possa entender aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Filemon é somente um capítulo. Filemon, capítulo 1, nós vamos estar meditando nessa palavra. Filemon, capítulo 1, vai declarar o seguinte: Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho. Aqui no versículo 1, Paulo ele vai começar essa carta se identificando e mostrando a sua condição ali de preso. Paulo estava preso por pregar o evangelho de Cristo Jesus. E Paulo ali vai incluir nessa carta, como também autor, ele coloca Timóteo. E ele está direcionando essa carta a um irmão chamado Filemon, a quem Paulo chama Filemon de amigo e companheiro da fé, do trabalho ali, da evangelização, da propagação do evangelho de Cristo. Vamos ver o verso 2. Ele diz assim: E a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Paulo aqui no verso 2 vai mencionar Áfia. Quem era Áfia? Era a esposa de Filemon, que Paulo também chama de sua irmã em Cristo. Paulo fala também de Arquipo e ele diz nosso companheiro de trabalho. Paulo está dizendo ali um soldado de Cristo, na propagação, em anunciar o evangelho de Cristo. Aqui no versículo 3, Paulo vai declarar o seguinte: Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Nós já vimos em outras meditações que a graça que Paulo está desejando aqui é o favor imerecido de Deus. Ele deseja tanto para Filemon, como para sua esposa Áfia, para Arquipo, para todos os irmãos ali que estivessem reunidos na casa de Filemon. E ele fala também da paz. A paz vem através do relacionamento que nós temos com Deus através de Cristo Jesus. Esse relacionamento nos dá paz, nos dá segurança. E Paulo diz que a graça, o favor imerecido e a paz de Deus estivesse sobre todos os irmãos ali. O versículo 4, Paulo vai declarar o seguinte: Meu caro Filemon, sempre eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus. Aqui no versículo 4, Paulo vai expressar sua gratidão a Deus, dizendo para Filemon: Olha, meu irmão Filemon, eu estou sempre orando a Deus, agradecendo pela sua vida. Isso mostra uma amizade que Paulo tinha. Ali havia um apreço entre eles dois. Paulo está dizendo: Olha, eu tenho uma amizade muito boa com você e eu louvo a Deus pela sua vida. Estou sempre orando por você, estou sempre agradecendo a Deus pela sua vida. O verso 5. Porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo ele está dizendo que ouviu falar de quê? Do amor e da fé de Filemon, a fé que ele tinha em Cristo e o amor que ele tinha pelo povo de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, eu ouvi falar, as pessoas estão falando que você realmente ama a Deus e também ama as pessoas, ama os irmãos aí da fé. Eu estou ouvindo falar de tudo isso, Filemon. Vamos lá para o verso 6. Verso 6, Paulo vai dizer assim: Peço a Deus que a fé que une você a nós, faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Aqui no versículo 6, Paulo vai expressar o desejo que a fé de Filemon, essa fé, levasse ele a compreender mais sobre as bênçãos de Cristo, que a fé de Filemon fosse mais aprofundada, para que ele tivesse mais entendimento ainda das bênçãos que Cristo tem para nos dar. O verso 7, Paulo vai dizer assim: Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Aqui no versículo 7, Paulo vai elogiar o amor de Filemon. Vai dizer que esse amor tem sido uma fonte de alegria, de coragem para ele e para outros cristãos. Paulo está dizendo que o amor que Filemon tinha pela obra, pelo reino de Deus,
é motivo de alegria, é motivo de coragem para ele e para muitos cristãos. Então Paulo está mostrando Filemon como um exemplo de fé e amor para outras pessoas. Aqui no versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte: por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Aqui no versículo 8, Paulo vai mencionar que, embora ele tenha autoridade em Cristo, por ser um apóstolo, ele vai dizer, olha, eu tenho autoridade de dizer o que você tem que fazer, o que é certo ou não. Mas Paulo está dizendo, eu prefiro fazer um pedido para você. Em vez de eu dar uma ordem para você, meu irmão Filemon, como autoridade espiritual sobre a sua vida, eu quero fazer um pedido. É o que nós vamos ver aqui no verso 9. O verso 9 ele vai dizer o seguinte, o verso 9 Paulo diz, mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus e agora também prisioneiro por causa dele. Aqui no versículo 9, Paulo vai enfatizar, o que ele tinha falado, que ele vai fazer simplesmente um apelo de amor. Em vez dele dar uma ordem como apóstolo, como autoridade de Cristo, ele vai dizer ali que ele vai simplesmente fazer um pedido de amor ao irmão Filemon, porque Paulo estava ali numa situação, na sua condição de prisioneiro de Cristo. Vamos ver agora o verso 10. O verso 10, Paulo vai dizer o seguinte, portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Aqui no versículo 10, Paulo vai apresentar o motivo desse pedido, que ele já vinha falando. Em vez de eu dar uma ordem, dizer como que você tem que fazer, eu quero fazer um pedido. E esse pedido que ele faz é por Onésimo. Quem é Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemon, que provavelmente tinha fugido, tinha se rebelado. Naquele período que eles viviam ali, havia o período da escravidão, era algo comum. Então, Onésimo era um escravo de Filemon que fugiu, mas que se converteu ao cristianismo. Enquanto Paulo estava ali na prisão, ele se converteu. Provavelmente Paulo pregou para ele. E Paulo diz, olha, ele se tornou um meu filho espiritual e eu o pai dele, o pai espiritual. Paulo está dizendo, eu me tornei o mentor espiritual. Foi eu que ganhei ele para Cristo, eu que estou ensinando ele como tem que ser o evangelho, como ele tem que se portar. Então Paulo está dizendo que Onésio, que é escravo fugitivo de Filemon, agora é um irmão em Cristo. Diz assim o verso 11. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Aqui no versículo 11, Paulo está pedindo Filemon que receba Onésio de volta. Agora ele está dizendo, mas não somente como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Paulo está dizendo, olha, antes ele era inútil para nós, antes ele podia não prestar para você, mas agora ele é um irmão em Cristo, agora ele é útil para nós. Vamos ver o verso 12. O verso 12, Paulo vai dizer assim, estou mandando Onésio de volta para você e com ele vai o meu coração. Então aqui no versículo 12, Paulo vai dizer que está enviando Onésio de volta para Filemon. Paulo está dizendo, eu estou mandando o seu escravo de volta para você. Mas lembre agora que ele é um nosso irmão em Cristo. E ele está dizendo, eu estou mandando com ele o meu coração. Puxa, está levando algo precioso. Mas não é que estava literalmente levando o coração de Paulo, não. Mas Paulo está falando do amor, do sentimento que ele tinha ali por Onésio. Vamos ver o verso 13. O verso 13, Paulo vai dizer o seguinte. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nesta cadeia por causa do evangelho, a fim de que ele me ajude em lugar de você. Aqui no verso 13, Paulo está dizendo que ele queria que Onésimo ficasse ali, mas ele não quer fazer isso sem o consentimento de Filemon. Ele não quer que isso seja uma obrigação, mas que isso seja de livre vontade ali, porque Filemon era dono de Onésio, então era Filemon que tinha que dizer o que Onésio tinha que fazer, onde tinha que ficar ou não. Então Paulo não queria obrigar a Onésio, o escravo de Filemon, ficar com ele, mas está devolvendo ele agora para Filemon, mas devolvendo como? Como um irmão em Cristo, como agora um servo também de Cristo Jesus. Mesmo sendo escravo agora, Filemon tinha que receber ele como um irmão de Cristo. Nós vamos ver isso mais na frente. O verso 14, Paulo vai dizer o seguinte, porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade.
Aqui no verso 14, Paulo está dizendo, olha, eu não vou obrigar Onésio a ficar comigo, Filemon. Eu não vou obrigar para que não seja uma obrigação, uma ordem que eu estou dando. Não, eu vou devolver ele para você, então você faz com ele o que você quiser, no sentido assim, aonde que você quiser que ele fique, ele vai ficar. Então eu estou devolvendo ele de volta para que não seja uma obrigação, igual ele estava falando. Eu não quero dar uma ordem aqui. Eu quero que as coisas aconteçam de livre e espontânea vontade, que cada um decida como vai fazer. Aí no versículo 15, Paulo vai dizer assim, pode ser que Onésio tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Aqui no versículo 15, Paulo vai dizer que Onésio, ele mudou, ele se transformou. Quando ele estava com Filemon ali, ele era um escravo. Só que quando ele fugiu, provavelmente, ele agora se tornou um cristão, teve um encontro com Cristo. E Paulo está dizendo, olha, pode ser que essa fuga dele, pode ser que esse afastamento dele foi por um tempo. Agora você vai ter ele para sempre. Por quê? Porque agora Onésimo tem um entendimento da palavra. Onésimo agora tem um entendimento do evangelho de Cristo. Agora ele vai servir Filemon como de fato um servo de Cristo deve servir, como de fato uma pessoa convertida ao evangelho deve se portar. O verso 16, Paulo vai dizer o seguinte, pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso. É um querido irmão em Cristo, de fato. Para mim, ele é muito querido. E para você agora, ele é mais querido ainda. Não só como escravo, mas também como irmão. Aqui no versículo 16, Paulo vai reforçar a mensagem de que ele pede para Filemon ali em receber Onésimo, mas não receber ele apenas como escravo. Olha, ele não é mais um escravo, não é mais um trabalhador seu que é obrigado a trabalhar por você. Paulo está dizendo que você tem que receber ele agora muito mais do que um escravo. Ele é um irmão em Cristo, um irmão amado. Então, Onésimo mudou. Ele não é um escravo fugitivo, ele não é um escravo rebelde. Ele agora é um servo de Cristo, ele agora é um irmão meu e um irmão seu por causa do evangelho de Cristo. Então, Paulo está destacando a importância de Filemon receber o seu escravo Onésimo, mas não agora como escravo, mas como um irmão em Cristo. O que Paulo está dizendo é que Filemon viesse tratar ele bem, Filemon viesse cuidar dele, mas não cuidar como um escravo, como um irmão em Cristo. Verso 17, ele vai dizer o seguinte, por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Então aqui no verso 17, Paulo vai reforçar, Vai reforçar esse apelo ali que ele está pedindo, para que Filemon recebesse Onésimo como se estivesse recebendo o próprio Paulo. Porque Filemon podia não querer mais receber Onésimo. Aliás, ele fugiu, ele estava ali, desobediente, então, poxa, eu vou receber esse cara para ficar aqui me dando dor de cabeça? Mas Paulo está dizendo, agora, receba ele como você estivesse recebendo a mim. Paulo está botando o seu nome em jogo ali, botando, como diz o pessoal, a mão no fogo por causa de Onésimo. Olha, ele mudou, ele é transformado. Receba ele como você estivesse recebendo a eu, Paulo. Como é que Filemon ia receber Paulo? Puxa, receber com muito carinho, com muito amor. É o que Paulo está dizendo, receba ele agora com amor, com carinho, não é com pancada, não é com castigo, não. Vamos ler o verso 18. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Isso aqui é muito forte. Paulo está assumindo agora uma responsabilidade pelos atos ali de Onésimo. Onésimo era o escravo de Filemon, com certeza deve ter dado prejuízo com a sua fuga, e Paulo está dizendo, se ele lhe deu algum prejuízo, se ele lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta, eu vou pagar. Paulo está dizendo, eu vou pagar qualquer dívida, qualquer prejuízo que Onésimo aí tem com você, pode deixar que eu vou acertar isso com você, põe na minha conta que eu vou pagar. Aí o verso 19, Paulo vai dizer o seguinte, aqui, com a minha própria mão escrevo isto, eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Meu Deus, isso é forte demais, hein? Então aqui no verso 19, Paulo vai reforçar a sua promessa de pagar qualquer dívida, qualquer prejuízo que Onésimo tenha dado ali ao irmão Filemon. E Paulo agora vai dizer, olha, eu estou escrevendo aqui com a minha própria mão. Estou escrevendo com a minha própria mão para reforçar ali a importância dessa carta. E Paulo vai lembrar também, eu não preciso nem lhe dizer que você me deve a vida. Eu não vou nem cobrar, sabe? A dívida que você tem,
é muito grande. Talvez Paulo está dizendo ali em relação de ter ganhado Filemon para Cristo, de ter resgatado Filemon, de ter ajudado ele no momento que talvez ele perderia a sua vida, e Paulo está dizendo, você me deve a sua própria vida. Mas eu não vou colocar isso em conta, não. Eu só quero que você bote a dívida de Onésimo, aí, os escravos, na minha conta. Eu não quero que você cobre nada dele. Pode deixar que eu vou lhe pagar. Afinal, você me deve muito mais do que eu te devo. Vamos ver agora o verso 20. O verso 20, Paulo vai dizer, portanto, meu irmão, me faça esse favor, por causa do Senhor, anime o meu coração como irmão em Cristo. Aqui no versículo 20, Paulo vai expressar esse desejo de que Filemon receba Onésimo, seu escravo, mas não agora como escravo, como irmão em Cristo, receba ele com alegria, obedecendo o pedido que Paulo pediu, para que, se ele tivesse devendo alguma coisa, Onésimo, que Filemon não cobrasse dele, que Filemon não espancasse ele, não batesse nele, mas tratasse ele como um irmão em Cristo, que ele recebesse, que Filemon recebesse o seu escravo, Onésimo, agora como um irmão em Cristo, mas que recebesse como se estivesse recebendo o próprio Paulo. Paulo está dizendo, eu vou me alegrar muito se você atender esse pedido aí que eu estou fazendo, você vai animar muito o meu coração em Cristo Jesus. Verso 21 vai dizer o seguinte, ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que estou pedindo e sei que até agora você fará ainda mais. Então aqui no versículo 21, Paulo vai expressar a confiança que ele tem, que Filemon vai atender o seu pedido, que foi solicitado ali por Paulo nos outros versículos anteriores, e sabe que Filemon vai fazer muito mais ainda por Onésio, sabe que ele vai cuidar muito bem dele. Verso 22 vai dizer o seguinte, peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Então Paulo está dizendo, olha Filemon, prepara um quarto para mim aí, que eu estou crendo que vocês estão orando aí para que eu seja solto, então eu espero que eu vou sair da cadeia, eu espero que Deus vai ouvir essas orações aí, e que em outra oportunidade, em breve, eu vou estar aí com vocês, então já prepara o quarto aí que em breve eu vou chegar. Era nessa fé que Paulo estava. Verso 23, Paulo vai dizer, verso 23, Paulo vai dizer, Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo, envia saudações a vocês. Verso 24, que é para a gente explicar tudo junto. E Marcos e Aristarco, Demas e Lucas, meu companheiro de trabalho, também enviam saudações a vocês. Então o verso 23 e o verso 24, Paulo vai falar de Epáfras, vai falar de Marcos, de Aristarcos, de Demas, de Lucas, que são ali companheiros de trabalho na pregação do evangelho, que estão ali com Paulo preso, e Paulo está dizendo que esses irmãos enviam saudações. O versículo 25, Paulo vai dizer o seguinte, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, com todos ali, né, com todos que estavam na casa de Filemon. Então Paulo vai concluir aqui essa carta, desejando que a graça de Cristo esteja ali com o espírito dos irmãos ali, de Filemon, de toda a sua família, de todos na fé. Então nós finalizamos aqui Filemon. Filemon é uma carta onde tem um pedido de Paulo, que Onésimo, que era um escravo fugitivo de Filemon, que agora se converteu ao evangelho, Paulo agora escreve essa carta para que Filemon receba Onésimo como um irmão em Cristo, como se estivesse recebendo o próprio Paulo, e que cuidasse dele, que tratasse ele como um irmão em Cristo, que não cobrasse nada de Onésimo, nenhum prejuízo, que colocasse na conta de Paulo, que Paulo iria pagar tudo isso. E Paulo fala, olha, eu sei, Filemon, que você vai me atender, eu sei que eu não estou dando uma ordem, eu estou fazendo um pedido. Eu podia, como um apóstolo de Cristo, dar uma ordem aqui, mas eu estou fazendo um pedido e eu sei que como cristão, como um verdadeiro irmão em Cristo, eu sei que você vai atender esse pedido. Finalizamos por aqui Filemon capítulo 1, né, que também só é um capítulo. Espero que Deus tenha falado com você através dessa palavra. Então serve para mim, para você, é uma carta de perdão, né? Então se alguém lhe deve algo e essa pessoa se converteu, perdoe, talvez essa pessoa não tenha condição de lhe pagar. Se alguém lhe deu algum prejuízo, perdoe essa pessoa. Deus tem muito mais para lhe dar. Amém? Então que nós possamos ter uma vida de perdão e de amor uns para com os outros. E ser um exemplo de cristãos, como Filemon estava sendo um exemplo de cristão, mas recebendo também algumas orientações. Não é só porque você já é uma pessoa boa que você não pode ser exortado, que você não pode ser instruído. Esteja sempre aberto para ser corrigido, para ser orientado, para que você não se perca no caminho do Senhor.
Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa mensagem com mais alguém. Se inscreva no nosso canal aí, Bispo John Kennedy, no YouTube. Eu tenho compartilhado aí bastante meditações para que você possa entender o que a palavra de Deus diz, porque muitas das vezes as pessoas leem, mas não têm entendimento do que aquela palavra está dizendo. E nós estamos trazendo aqui a explicação versículo por versículo. Então que você possa assistir os outros capítulos, os outros textos que tem aí, né? Outros livros, outras cartas, que nós estamos trazendo no decorrer do tempo, que você possa estar ouvindo a palavra de Deus e sendo tremendamente edificado. Que Deus abençoe a tua vida, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo capítulo, até o próximo livro, se assim Deus nos permitir, ou carta, nós vamos estar meditando o Evangelho conforme a direção de Deus. Deus abençoe!